Quanto você precisa cobrar para fazer a gestão de rede social de um cliente? E o melhor, ter margem de lucro para você conseguir fechar o mês no azul. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou falar de alguns dados, alguns fatos, para você conseguir de fato planejar ali os seus pacotes. Eu me chamo Jorge Souza, tenho uma agência, eu chamo de incubadora de marketing digital, que visa colocar as redes sociais no crescimento de cada empresa, micro ou grande empresa que tem aí. Vamos juntos nesse vídeo que tem muito dado aqui para você. Bom, primeiro de tudo, tá? Eu quero te falar sobre esse dilema que muita gente fica batendo aí sobre quanto cobrar para fazer um trabalho de gestão de rede social. É um dilema que não tem certo, não tem errado. Eu já quero te confortar aqui que você precisa entender o seu contexto. Só que muito importante a gente se balizar com dados reais. E foi feita uma pesquisa pela MLabs e eu acho que o Novo Mercado, tá? Onde fala sobre trabalho ali, né, de um social media sênior, pleno e júnior. E eu quero trazer essa informação para você. Foram mais de 2.283 pessoas entrevistadas. E essas pessoas entrevistadas, sim, eram todas social media. Já pensou ali? Um monte de social media junto? Então, é isso aí. Agora eu tenho esse contexto para poder trazer essa informação para você e, de fato, te avisar aqui que essa pesquisa, ela tem uma base, tá? E essa base é planejamento de conteúdo, execução de conteúdo, no caso, né? Elaboração de conteúdo, a postagem mesmo e análise dessas métricas, tá? Do que de um plano básico, tá? De um plano básico. Para quem é novo aqui no meu canal, eu quero que você já se inscreva no meu canal, deixa o seu like no meu canal, tá bom? E ó, pega o estalo, porque a dica, o insight que eu vou te dar aqui, de fato vai fazer com que você consiga melhorar os seus resultados e ter uma melhor performance no seu planejamento de apresentação dos seus planos. Tudo bem? Então, vamos lá para o primeiro dado aqui, tá? A gente falar de senioridade, a gente está falando de um nível de conhecimento muito apurado. O que deve estar intrínseco ali, né, sobre essa senioridade, tá? A experiência que a pessoa tem, talvez, em fazer uma apresentação, em fazer um raciocínio lógico de planejamento de conteúdo, com uma linha editorial totalmente diferenciada, utilizando artifícios e recursos que vai fazer com que o cliente consiga ter uma vazão interessante e talvez, se social media que está trabalhando essa gestão de rede social, talvez ele tenha uma estrutura um pouco maior na sua base para conseguir trazer esse suporte. Vou te dar um exemplo. A minha incubadora hoje, né, a agência, né, eu chamo de incubadora porque eu pego o cliente embrionário e eu faço um trabalho da base digital e levo ele para o outro nível. Eu já estou nessa seara mais sênior. Por quê? Porque eu tenho uma equipe trabalhando comigo. Posso falar para você que na data de hoje eu tenho 2 designers, eu tenho uma pessoa que trabalha com planejamento e estudo de cases no mercado, mas que trabalha numa esteira mais de descoberta, né, de estudo, e eu que faço a gestão, que lido com todos os meus clientes ali. Olha que interessante, eu tenho uma base, então muito provavelmente, se você não tem essa base, não tem problema, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que agora você está construindo essa base. E com esse dado que a gente tem aqui, a gente consegue perceber o caminho, né? Por exemplo, eu consigo perceber se eu estou no caminho certo para fazer uma cobrança justa, que agregue valor e que entregue de fato o que o cliente está querendo. A mesma coisa é o que você precisa fazer. Será que você está fazendo uma cobrança justa? Justa pelo lado da perspectiva cliente e justa pelo lado da perspectiva profissional social media, que é você. Então, muito importante, tá? Se balizar isso. E aí o dado que mostra aqui para um planejamento de conteúdo, execução, postagem, análise de métricas de um plano básico de 12 posts, pega esse estalo, tá? Acima, tá, dessas 2.283 pessoas que responderam, nós temos aqui acima de R$3.000 por mês, são 34% dessas pessoas, né, 34,66% responderam que realmente cobram acima de 3.000.
Um outro dado aqui é, entre 2.500 a 3.000 por mês, 20% responderam que cobra isso. Entre 2.000 a 2.500 por mês, 36%, tá? 36% responderam que cobra isso. Entre 1.000 a 1.500 por mês, 6% responderam. E de R$ 500 a R$ 1.000 responderam 1%, praticamente 2%, 1,66, tá? Por cento de pessoas. O que a gente tem com esse dado aqui, tá? Ó a fotinha aqui, ó, e a referência embaixo, tá? O que a gente tem com esse dado aqui, tá? Esse dado mostra muito bem como que o sênior está se posicionando, a pessoa que realmente já tem uma bagagem está se posicionando. Então pode ver que 34,66% cobra mais de R$ 3.000. Então será que é verdade que esses influencers ficam falando, né, sobre não cobrar R$ 500, não cobrar R$ 1.000? Então, aqui a gente está mostrando que até um sênior cobra ali 500 a R$ 1.000. Eu, Jorge, não sugiro que você cobra isso. Para mim, você precisa cobrar acima de R$ 1.000 sempre, tá bom? E eu vou te falar mais ainda nesse vídeo. Quando a gente vai para um perfil de social media, né, de gestor de rede social pleno, a gente tem esse dado aqui, tá? Onde a gente fala, né, que acima de 3.000, né, quem cobra acima de 3.000 são só 2,93% das pessoas. Entre 2.500 a R$ 3.000 por mês, a gente está falando ali de 8,14%, né? Que aqui a gente está falando... Não, desculpa, 40,11% das pessoas. Então, perceba que o pleno já fica ali na casa dos R$ 2.000, tá vendo? 43,57% cobram de 1.000 a 1.500 por mês. Ó, se você é aquele social media que não tem muita segurança ainda, aqui ó, talvez você esteja certo cobrando o que você está cobrando, tá? Coloca aqui nos comentários quanto que você cobra, só para eu saber, tá? Tá aqui ó, 43,57%. E a gente tem também um percentual de 5,25% das pessoas que cobram de 500 a R$ 1.000 para fazer a gestão de rede social. Ó, levando em consideração 12 posts, tá? Planejamento de conteúdo, execução, postagem e publicação. Fechado? Aí a gente vai para um nível, né, de senioridade desse social media que tem um perfil júnior. Quem que é o perfil júnior? Talvez aquela pessoa que está começando na profissão de social media, né? Gestor de rede social. Quando a gente fala gestor de rede social, não é só de Instagram, tá, gente? Aqui no canal a gente fala sobre todas as redes sociais, tá? Então, muito importante aqui, tá? O social media júnior, a gente está falando aqui, eu vou começar até de baixo para cima, tá? 67,59. Pega esse estalo. Das pessoas que estão começando, começam de 500 a R$ 1.000. Esse dado é muito valioso. É muito valioso porque talvez você está se martirizando aí pensando que você não está no game, né? Não está no jogo, mas sim, você está, tá bom? Se você cobra R$ 800, a única coisa que eu te falo, você precisa saber a sua margem. Quando eu falo margem, eu estou falando de tirar do faturamento nota fiscal, o seu INSS, certo? O trabalho de algum outro profissional que faça um trabalho com você. E ó, vou te falar, tá? Tem muita gente que cobra muito barato e tá ali, sócio de uma outra pessoa. E aí quando você vai ver, a pessoa não fecha o mês no azul. Tô falando aqui o que precisa ser falado, tá bom? Por isso que tô te pedindo o seu like aqui para você se inscrever, para a gente conseguir continuar esse trabalho aqui sincero. Pega esse estado, ó, de 23,82% cobram de 1.000 a 1.500, né? Que aí é o trabalho ali júnior, ok, né? 12 posts. Entre 2.000 e 2.500 reais por mês, a gente está falando de uma média ali de 6,76%, né? E pouquíssimos júniors, né? 0,98% cobra R$ 3.000. Bom, agora eu vou te falar, tá bom, sobre algum conselho que eu te dou, tá? Um conselho que eu te dou sobre essa análise que a gente percebeu aqui, tá? Quando você estiver
fazendo a sua apresentação, você precisa necessariamente saber o valor que você entrega e pisar no campo que você consegue pisar. Não adianta você querer hoje sair de um básico e já direto para um sênior, porque você está dando um passo muito maior do que sua perna. Então é muito importante você ter a sinceridade consigo mesmo para você conseguir jogar o jogo que compete a você. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei, vamos supor, né? Eu comecei há 2 anos atrás, mas quando eu peguei firme mesmo, eu comecei há 1 ano atrás. Há 1 ano atrás, eu precisei andar de kart. O que é andar de kart? Eu precisei, de fato, começar um trabalho eu fazendo as coisas. E eu comecei júnior, mesmo já sabendo sobre lançamento, sobre CPL, sabendo sobre coisas muito complexas no meio digital. Mas eu comecei no júnior. Por quê? Porque nesse assunto, eu lá atrás, há 1 ano atrás, há 1 ano e meio atrás, eu estava nesse estágio. Só que o meu plano já foi diferente. O meu plano já permeava ali os R$ 1.000, R$ 1.500. Por quê? Porque eu coloquei um teto para mim. Bem, falei assim, cara, não cobro menos que R$ 1.000 para fazer o trabalho de social media, tá? De gestor de rede social. Esse foi uma particularidade minha. Por quê? Porque eu me empoderei do meu trabalho, eu empoderei do valor que eu agregava, porque eu sabia que eu ia entregar um trabalho interessante, da comunidade que eu estava fazendo parte, como essa que você pode fazer aqui, se inscrevendo no meu canal, e também do objetivo que eu tinha, as metas que eu tinha. Então, ó, muito importante, tá? Pega esse estalo. Você é o seu produto. Você é dono do seu negócio. Então valorize isso. E eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você acompanhe aqui comigo agora, nesse vídeo, tá? 5 pontos primordiais e 2 erros que eu cometi, que eu aconselho você não cometer. É isso aí. Eu não quero que você cometa esses erros que eu cometi. E eu vou começar com o erro número 1, tá? O erro número 1 é mostrar todos os valores. Eu fiz isso. Eu coloquei em um único slide todos os valores dos meus 3 planos que eu tinha. Hã? Faz sentido isso? Gente, na boa, se você está fazendo isso, parou. Parou. Parou, parou, parou. Não dá para você mostrar num único slide para o seu cliente os 3 planos. Sabe por quê? Porque senão você não cria uma coisa que eu chamo de narrativa. Você mesmo se auto-sabota. Sabe por quê? Porque você não consegue falar sobre os seus planos. Enquanto você está falando do básico, né? A pessoa já está lá no mais alto. Está lá no seu plano mais alto. Por quê? Porque o olho dela já vai para o valor mais alto. Então, pega esse estalo aqui e ó, fica comigo nesse vídeo, tá? Que eu ainda tenho agora os outros pontos, tá? Agora, não vamos falar do erro. O segundo erro eu vou deixar para o final do vídeo, para você, lógico, né, ficar aqui comigo. E aí a gente tem o ponto 1, tá? O ponto 1 é preparar o seu ambiente. O que significa preparar o seu ambiente? Você, antes de fazer a sua venda, né, antes de sair na prospecção, é muito importante você preparar o ambiente. Separa aí 1 hora do seu dia, uma noite, um momento que você está tranquilo, tá bom? Que você pode pegar e falar, vou vestir a camisa do meu negócio. Eu vou gerir a rede social das pessoas. Então, o que eu vou fazer para conseguir apresentar? E aí você prepara o seu ambiente. Aí você pensa na sua apresentação, pensa na narrativa da sua apresentação. Se você tem medo de apresentar, faça um treinamento antes. Não é curso não, tá? Tô falando assim, treine você mesmo para a câmera. Lembre que você tem um histórico, você tem experiência que talvez você já trabalhou em um lugar, você já conversou com alguém, que você conhece e confia em alguém, por exemplo. Você pode confiar em mim, nos conteúdos que eu trago, da forma que eu falo. Eu me empodero muito, gente, para poder falar as coisas. Eu posso entrar em qualquer reunião. Uma vez que eu penso nessas pessoas aqui, ó, na minha família, acabou. Eu tô tranquilão, tô numa boa, passando ali o conteúdo para os meus clientes, porque eu sei que eu tenho uma coisa muito maior do que isso, entendeu? Então eu me empodero, sabe? Para eu conseguir passar os conteúdos. E é muito importante você se empoderar também, porque o cliente que está na sua frente,
ele precisa ser o seu cliente. A ideia é que você não perca esse cliente. Só que se fizer algo ali, né? Se tiver algo que faça com que você realmente não faça sentido, né, ter esse cliente na sua carteira, não tem problema, vai para a próxima, sabe? Se empodere e vá para a próxima. Então, prepare o seu ambiente. No momento que você estiver ali fazendo a sua apresentação, lembra, tenha empatia com o seu cliente, porque, né, com o seu futuro cliente, porque o tempo vale dinheiro, sabe, gente? O tempo é muito importante, então é muito importante você se empoderar disso. Fechou? Segundo ponto, tá? O cliente não sabe o que você está falando. Então, para isso, você precisa ser sucinto, você precisa ser transparente, você precisa ser sincero no contexto que você está trazendo para ele dos seus planos. Então, se você está falando 12 posts, deixa claro aonde são esses 12 posts. São no feed, são nos stories, são nos reels, entendeu? Você vai falar de acordo com o briefing, então você vai decidir com ele o que você vai fazer, entendeu? Então, assim, você precisa ser claro com esse cliente, você precisa analisar esse cliente antes de fazer essa agenda, você precisa conversar com talvez ali com o público desse cliente para que você consiga entender quem pode ser o público desse seu cliente. Talvez a sua esposa, talvez o seu esposo, o seu pai, a sua mãe, talvez o seu filho, entendeu? A sua avó. Pergunta para elas, o que você faria aqui se você comesse um bolo de cenoura? E aí ela vai pegar e falar assim, pô, nossa, acho que o bolo de cenoura, o segredo está na massa. A massa tem que ter pedacinhos de cenoura. Acabou, você começa a trazer mais contexto para o seu negócio, para quando você for falar com essa boleira, com essa mulher que trabalha com doce, por exemplo, que pode ser a sua cliente, você pode ter mais insumo, mais segurança para você conversar com ela. Então se prepare antes, as redes sociais estão aí, se empodere das redes sociais dela, veja se ela tem uma bio interessante, uma foto interessante, um link interessante, faça provocações. Uma coisa eu vou te falar aqui, aonde que eu ganho os meus clientes, tá? Quando eu falo aonde eles podem melhorar. Todo mundo, gente, anota isso, anota aí, anota! O que o empresário quer mais saber? Aonde está o erro dele? E se você conseguir falar assim, ó, você está perdendo dinheiro, o link da bio tá sem pixel. Ah, foi muito complexo? Você não tem link da bio. Você não está mandando pro WhatsApp? Então, chegou o momento de você falar isso no meio da reunião. Ai, meu Deus, você vai falar? Promete pra mim. Promete pra mim que você vai falar isso no meio da reunião? Eu quero ver, depois você me fala, hein? Então, tá vendo como é que é? Então o cliente não sabe o que você está falando. Então você vai mergulhando nesse ponto, tendo empatia com ele e ó, dando uns estalos, entendeu? Bora lá pro terceiro ponto. Vamos pro próximo, tá? Separe um valor por slide e agregue valor separadamente. O que significa isso? Você vai trazer o valor, então vamos colocar aqui, né? O Júnior, naquela média dos dados que a gente trouxe lá no comecinho desse vídeo. 1.547. Vou dar uma sugestão. Sugestão, tá? Sugestão. Não quer dizer que você precisa fazer isso, tá? Mas o Júnior, né? 1.547. O Pleno, 2.547. O Sênior, 5.547. Ah, Jorge, nossa, é muito dinheiro. Relaxa. O Sênior aqui, né? O valor mais Sênior aqui, eu tô pegando uma base mais exorbitante para ser como se fosse uma âncora para esse cliente. Quando a gente ancora ele tende a descer um pouquinho mais e fechar o plano do meio, tá? Então vamos pensar, você tem o plano A, o plano B e o plano C. Plano A, ele tem que ser o maior valor. Plano B tem que ser o plano intermediário, que você vai tentar vender ele. É ele que você vai vender, tá? E o plano C, que é o valor mais baixo. Talvez o cliente comece pelo valor mais baixo, mas você leva ele para o valor do meio, tá bom? Para você conseguir ter margem. Quando eu falei de margem lá no começo do vídeo, eu tô falando para você conseguir fazer um cálculo, assim, sabe? Um cálculo de padeiro. Eu vou deixar uma planilhinha aqui embaixo, se você quiser, fica à vontade, pode pegar essa planilhinha, tá? Só de como você pode se organizar financeiramente em relação a qual é a sua margem como social media, sabe? Vou dar isso para você. Em troca, eu quero que você se inscreva no meu canal e, por favor, deixa o like, tá bom? E comente aí se tá fazendo sentido.
Agora, o quarto ponto está ligado ao mesmo ponto dos valores, que é o nome do plano. O nome do plano ele conta muito, por quê? Porque dá para você criar um storytelling, ou seja, uma narrativa de contexto para você falar. O cliente, ele precisa de coisas objetivas. Então, se você falar para ele plano mais alto, plano médio, plano baixo, básico aqui, pode ser que o seu cliente se sinta um pouco inferiorizado, ele só consiga pagar aquele valor, mas ele não vai querer pagar isso com você porque é muito básico, entendeu? Então, troque um pouco, use outros nomes. Por exemplo, o plano mais alto chama de VIP, plano intermediário chama de Premium, o plano básico chama de Ultra, sabe? Sei lá, chama de Diamante, Ouro, Prata, sabe? ABC, entendeu? Contextualiza. Talvez você Pode colocar o nome de planta, vamos supor, violeta, tarará, tarará. Por quê? Porque o seu storytelling tá ligado a flores, sabe? cria uma narrativa. Começo, meio e fim. Cria uma narrativa. Eu vou falar qual que é a minha, tá? É o mapa. Eu falo para o meu cliente que eu vou levar ele do ponto A ao ponto B. E aí eu crio o GPS. Se você quer que eu faça um vídeo assim, comente lá embaixo que eu faço um vídeo sobre o meu. O quinto ponto é o erro 2. É o erro 2. Sabe qual que é o erro 2, gente? Mandar o PDF por WhatsApp. Não faça isso! Não faça isso! Não mande o PDF para o cliente pelo WhatsApp, sabe? Não vai dar bom, não. Vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim, porque o cliente só vai querer saber o preço e não vai ter uma contextualização. Eu já fiz muito isso, tá? Me arrependo de ter feito isso porque eu pude ter fechado alguns clientes interessantes e agora eu exijo que o cliente participe de um call comigo, né? Uma reunião online comigo, talvez pelo Zoom, pelo Meet, não importa, né? Onde eu coloco as informações ali em formato de apresentação, com começo, meio e fim, para que ele consiga ver todos os planos. Fechou? Então, assim, ó, se você tem alguma dúvida, se você quer que eu faça algum outro tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários aqui, tá bom? Foi um prazer ter falado com você e ter dado esses estalos valiosos, né? Sobre plano aqui, desse trabalho que você realmente precisa fechar o seu dia no azul, sabe? Não adianta você pensar que, poxa, vou fazer um trabalho, trabalhar da minha casa e tudo mais, só que aí você vai ver que você não está dando atenção para sua família, você não está conseguindo se organizar, você está vivendo frustrado porque tem muita gente que sabe muita coisa, ou pensa que sabe. Então, espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, se inscreva no canal, tá bom? Deixe o seu like aqui, que vai ser um imenso prazer. E bora pro próximo vídeo, pega o estalo!